E por último, mas muito importante, é o plástico filme. Como que a gente usa o plástico filme para esculpir o bolo, né? Ele é um grande aliado quando você ainda está na fase antes da blindagem, tá? Normalmente a gente vai lá, né, esculpe a maior parte do bolo, tira aí o excesso, a gente vai fazendo as fatias, recheando, e você precisa muitas vezes de um tempo para começar a ganachear ele, para começar a blindar. Pode ser que esse bolo, por estar muito fofinho, ele comece a cair da estrutura, a não ficar tão firme, você começa a movimentar, ele vai se mexer demais. Enquanto a blindagem não está selando tudo no lugar, esse bolo fica um pouco inseguro. Então eu gosto de deixar o plástico filme para embrulhar esse bolo conforme eu vou mexendo nele. Então, por exemplo, eu vou esculpir uma cabeça, eu faço, né, coloco na estrutura, monto toda a parte de bolo cru. Depois eu vou fatiar e rechear. Nessa fase, enquanto eu recheei uma parte, eu já embrulho ela com um pouco de plástico filme e deixo ela ali, continuo recheando. Em alguns dos casos, eu até levo um pouco para a geladeira, se for um tamanho de bolo que eu consigo pôr na geladeira, ou até mesmo um ar-condicionado bem geladinho, você embrulha, liga o ar, ele vai gelar e firmar tudo no lugar. Se é, por exemplo, um recheio de um ganache, de chocolate nobre, ou um recheio que ele firma com a temperatura, então você embrulha, ele vai endurecer, vai deixar tudo firminho no lugar, enquanto o plástico filme segura, e aos poucos você vai retirando o plástico filme só da parte que você está ganacheando. Então retira uma parte, vai ganacheando, retira outra parte, até você conseguir fazer a primeira camada de blindagem e garantir que ela vai ficar toda bem presinha na estrutura até você terminar o processo. Tem alguns projetos que você não vai precisar e tem outros também. O que eu gosto de fazer, independente de precisar ou não segurar ele na estrutura, eu gosto de passar uma camada de plástico filme e dar uma acomodada com a mão. Sabe aquela coisa que a gente, né, tá esculpindo, a gente gosta de dar uma apertadinha, uma levantada, uma ajeitada com a mão? Quando você põe a sua mão sem proteção nenhuma no bolo, ou até mesmo com luva, tá? Aquela luva de vinil, de silicone que a gente às vezes usa pra trabalhar, você pode até colocar, silicone não, látex, desculpa. Você pode colocar a mão pra ajeitar o bolo, só que as migalhas vão colar na sua mão vai sujar bastante. Pode ser que o recheio dê uma coladinha na sua mão e acabe arrancando mais migalhas. Conforme você vai apalpando o bolo, ajeitando ele, vai deixando tudo uma bagunça. Então eu gosto de colocar um pedaço de plástico e cobrir ele para eu poder ajeitar. Então eu puxo, ponho por cima, né, da onde eu vou acomodar o bolo, e com a mão em cima do plástico eu vou apertando, ajeitando e terminando de esculpir o bolo ali na mão, né, modelando ele na mão. Aí é só eu retirar o plástico de cima, corto um pedaço, né, coloco, tiro, ponho ele no outro cantinho, faço a mesma coisa, só para proteger o contato da minha mão com o bolo. E não é nem só questão de higiene, é questão mesmo de não ficar colando as coisas na sua mão. E o próprio plástico ajuda todas as migalhas ficarem coladinhas, todo o recheio ir para o lugar certo, deixar ele bem preparadinho para você começar a blindagem. Então, apesar de não ser uma faca, é um dos utensílios essenciais para esculpir bolo. Eu gosto muito do plástico filme. Eu compro de rolos maiores, mas enfim, qualquer rolinho de plástico filme aí já vai resolver o problema.